E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do recém-mestre internacional argentino, Simon Languidei. O Simon que mora no Brasil já faz alguns anos, na cidade de Sorocaba, e nos deu uma entrevista logo após o magistral de Osasco, que ele conseguiu mais uma norma de mestre internacional. E ele escolheu como lance da vida essa posição que ele está de negras contra o grande mestre Krikor Mkhitaryan, e no torneio de Floripa de 2020. A gente está numa fase logo após a abertura e ele se encontra numa posição bem difícil. E ele tomou uma decisão que ele ficou muito feliz. Quem quiser adivinhar o lance do Simon, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. E aí, pessoal? Alguma ideia? Bom, quem gosta de começar a entender uma posição olhando a estrutura, aqui talvez vai se direcionar de um jeito um pouco errado. Porque a estrutura das negras é bastante saudável, né? O peão de C é um pouco fraco, mas o peão de D também é. Aparentemente o negro está super ok. Mas isso de longe não faz parte das questões mais importantes. As brancas estão muito mais ativas e desenvolvidas que as negras. E tem algumas peças, os bispos ali olhando a ala do rei, dão uma cara bem perigosa para a posição das negras. Fora que esse lance H6 feito, ele enfraquece mais ainda a diagonal B1 H7. Então o preto tem que tomar muito cuidado aqui para simplesmente não ser varrido do tabuleiro. Um lance que ignora tudo e todos e joga, por exemplo, A4, simplesmente fixando peões na ala da dama, ali tudo bonitinho, não vai sobreviver. Por exemplo, dama D3, já cria ameaças na diagonal. G6 é um lance que definitivamente as negras não querem fazer. E aí bispo F5, dama F3, bispo G6, e aí, por exemplo, cavalo de 2 G3. Esse cavalo está vindo para F5 e a posição negra é muito difícil, provavelmente já perdida, embora ainda tenha alguma luta. Vale citar que não são lances únicos para as brancas. As brancas podem, inclusive, escolher outros planos que também faz a posição das negras ser muito difícil, para mostrar que não é uma sequência tão tática, realmente que a posição não é boa. Então A4 não dá para jogar. Tentar já contestar a diagonal com bispo F5 também não dá certo, porque cavalo de 2 G3, bispo G6 e agora dama G4, mais forte ainda que dama F3. E a posição das negras é pior ainda, né? Não tem um lance A4 feito, não que seja muito relevante, mas a dama em G4 está mais poderosa do que em F3, né? Tem mais temas. Então o Simon jogou o lance que na verdade é o mais natural da posição, né? Que é completar o desenvolvimento. E aí você fala, pô, você escolhe como lance da vida um lance de desenvolvimento da última peça, mas não é bem isso. Ele queria fazer esse lance, mas ele tinha que entender algumas complicações que poderiam acontecer, e ele entendeu, ele viu um recursinho lá na frente que daria a ele ótimo contra-jogo. E ele jogou cavalo D7, que é o melhor lance da posição de longe. E aqui o Krikor provavelmente deveria ter resistido à tentação de ir atrás do par de bispo e simplesmente seguir o joguinho dele, com dama D3. Já cria ameaças ali em H7, e as negras provavelmente têm que voltar o cavalo para F8. Se as negras tentarem pegar o par de bispo, capturando em E5, D por E5, por causa dessa bateria fortíssima nas casas brancas e o peão de E5 controlando F6, essa posição é praticamente perdida. O preto vai ter que fazer algum lance de enfraquecimento, como G6, e vai sofrer um ataque muito forte. Mas tem que fazer, porque se o preto jogar um lance como torre A7 para vir com a torre para D7, na coluna aberta, depois de cavalo D6, as negras não têm nenhuma chance de sobreviver, provavelmente já tem que perder a qualidade. Então, depois de dama D3, o Simon deveria ter que jogar cavalo F8, e aí, por exemplo, dama G3, cavalo G6, defende bem a tempo aquele cavalo que estava em B8 ali, totalmente depressivo, agora está em G6, defendendo muito bem o rei. As brancas ainda estão melhores, muito jogo pela frente, não está claro que, vamos dizer assim, não daria para saber o resultado, mas as brancas ainda teriam boa vantagem. Na partida as brancas jogaram cavalo D6, tentando pegar o par de bispo, né? O que faz sentido, pegar esse bicho de casas negras é algo bastante atraente, né? E se, por exemplo, bispo por D6, sei lá, cavalo F8 de volta, bispo volta para E5, e aí segue uma pressão bem grande, parecida com aquela do dama D3. Então você fala, o Krikor podia escolher entre dama D3 e cavalo D6, e se as negras entram nessa opção de capturar em D6, é meio que equivalente, é uma questão de gosto. E o Krikor é um jogador que gosta muito dos bispos dele, então faz sentido ele escolher essa sequência.
Só que contra cavalo D6, o Simon preparou uma ótima ideia. Jogou cavalo captura E5, exclama. Que aparentemente é uma pendurada. E no fundo perde material esse lance, mas é claramente a melhor opção, o melhor recurso que as negras têm. Porque não dá para capturar de volta em E5, simplesmente bispo por D6, E por D6 e dama por D6, trocou mão de peça e as negras ganharam um peão. Pode ser que o preto não tenha um peão limpo a mais, mas as negras estão melhores. Então depois de cavalo por E5, cavalo por C8, e aqui que vem um detalhezinho que era muito importante ter sido considerado quando ele jogou cavalo D7, que é cavalo F3 cheque, exclama. Esse intermediáriozinho faz toda a diferença. Porque é G por F3 e agora simplesmente torre C8. As brancas têm uma qualidade inteira a mais, né? 2 pontos, segundo a matemática básica. Mas aqui já não é nada claro. Esse rei branco está eternamente exposto, vai ter peão fraco. Bom, tem 4 peões isolados. As pretas estão com uma posição bem sólida. Objetivamente, as brancas estão ainda um pouquinho melhor, mas na prática já é o famoso terra de ninguém. E depois de um meio jogo bastante complexo, o Simon acabou conseguindo ganhar essa partida contra um jogador fortíssimo como o Crico. Mas é isso. Quem gostou do lance, da análise, dá um like, se inscreve no canal e amanhã estamos liberando a entrevista com o recém-emi Simon Langday. Até mais, pessoal.